Tchau. Tchau, Perfeito. Thalita. Olá, Rubli, tudo bom, Boa cara? tarde, Noé. Beleza. Você aceita gravar? Fique em Tem algum paz, tá, problema? tá super Boa, tranquilo. boa. Legal, cara. O meu nome é Daniel, tá? Faço parte aqui Uhum. do time de engenharia de dados. Uhum. Também tem uma pegada ali na parte de banco de dados. Trabalhei bastante tempo ali com banco de dados. Em Uhum. específico, Sybase aqui, tá? Sou consultor Uhum. SAP também. Trabalhei Ah, então legal, uma. bacana. Você trabalhou com a IQ, então? Trabalhei com a IQ, cara. Desculpa, Trabalhei com trabalhou a onde? Trabalhou com a IQ onde? Cara, trabalhei no TCE de São Paulo, Tribunal de TCE. Contas. Trabalhei em outros projetos ali também, na Caixa Econômica, enfim. Fiz Uhum. migração também de bancos aí para dentro do Sybase IQ. E a ideia do nosso bate-papo aqui, cara, é conhecer um pouco mais Tá da sua bom. experiência, tá? Eu vi que você já tem bastante tempo aí na Sim. área, né? Tem uma experiência legal aí com SQL Server, Postgres, Sybase IQ. Uhum. E aí a ideia e a dinâmica, até você falar um pouquinho ali da sua experiência, principalmente com foco mais voltado ali para IQ, né? Em projetos ali que Na realidade, você. eu acho que o cliente tem o ASI, tá? Eles não têm IQ. Ah, O não tem um DV IQ, né? não tem IQ, eles têm ASI lá. Eles têm a Ah, versão não, boa. transacional, eles não têm o Big Data. Mas ok, se tiver o IQ também não é um problema. Eu trabalhei com os Boa, dois, tá? boa, 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 legal. Tá? E aí, cara, se você puder descrever um pouco da sua experiência em ambos, tá? Tá Em bom. projetos, assim, que você acha que teve uma agregação muito grande, assim, na tua experiência profissional. E aí, no Uhum. final, eu abro um espaço para você fazer alguma dúvida, enfim, tirar alguma dúvida ali que você Tá. ficou sobre o projeto, sobre a GFT, enfim. Pode ser Perfeito. assim? Perfeito. Bom, vou me apresentar inicialmente. Meu nome é Rubler, só vai para o cliente. Eu trabalho com banco de dados tem 15 anos, domino as tecnologias de SQL Server, Postgres, um pouco de Mongo e Sybase, tanto o ASI quanto a IQ. Tenho conhecimentos em Oracle, ok, e MySQL. Por quê? Porque são muitas tecnologias para dominar, então não tem como dominar todas. Então, os que eu domino mais são SQL, Sybase e Postgres, e as outras eu tenho um pouco de conhecimento, um know-how, eu consigo me sair muito bem nelas, mas não sou especialista, ok? Trabalhei em muitos clientes, né, desde multinacional, como a Nike do Brasil, trabalhei com outsource, atendendo Gol, Zurich Seguros, AS Eletropaulo. Fiquei 4 anos como owner no maior grupo cervejeiro eu vou falar do mundo, né? Porque o grupo Embev e o grupo Ambev são os maiores do mundo quando fundidos, né? Trabalhando com banco de dados SQL Server e Sybase. Eu cheguei com a missão lá, não dominava, cheguei com a missão de aprender a tecnologia, então a parte transacional deles, de envasamento de cerveja, emissão de notas fiscais, estava em cima do Sybase. E aí eu vou entrar um pouquinho mais, eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? Eles tinham o IQ, que era a parte de Big Data, que depois a parte analítica, tinha os pipelines que moviam os dados para lá, e esses dados já ficavam ali num data warehouse estruturados para serem consumidos. O IQ. Esse IQ tinha multiplex lá dentro, que é a parte de redundância aí, de distribuição e processamento. Então eles tinham uma necessidade muito grande. Só que o volume de dados lá não era muito grande. O banco era muito parrudo, mas eles tinham ali um banco de 600 gigas. Não era nem tão grande. Com um IQ isso aí é um canhão para matar um mosquito, tá? Então atuei com eles lá por volta de 4 anos. Nós tínhamos a versão do IQ 12.5, tá? E a nossa versão do ASI era 15.7. Nós migramos, até na minha saída, eu fiz um projeto, porque nós já sabíamos que não teria atualização. Depois que a SAP comprou a Sybase, nós imaginamos que ia ter, um, eu vou falar, continuidade, e evoluir mais, né? Tanto que uma das coisas que a SAP falava muito, que é tudo que tinha Oracle, SAP, Oracle, ia morrer, ia virar SAP Sybase. E ao contrário, continua SAP Oracle, SAP SQL, SAP HANA e o Sybase eles descontinuaram. Tanto que dia 31/12 agora de 2025 é o end of life do Sybase, não tem suporte mais. Eu tenho uma demanda, e aí eu vou abrir um pouco para você. Eu sou consultor Sybase, atuo hoje com um cliente norte-americano, atendo costa leste dos Estados Unidos. Parte do atendimento é em inglês, então eu tenho que, de vez em quando, conversar com eles alguma coisa. E eu tô tendo muita demanda de empresas que estão passando pela situação que eu passei no passado, né? De ter que migrar, ter que construir um volume, uma estrutura para movimentar os dados. Então eu fiz isso na Ambev, com o Sybase e ASI deles,
já tô adiantando um pouco das demandas que eu tive lá dentro com a questão de Sybase, as outras tecnologias, se você quiser perguntar alguma coisa também, mas eu acho que o foco aqui é Sybase, né? Então eu migrei o Sybase lá em 2016, se eu me recordo, para SQL Server. Por quê? Porque a origem do Sybase, a origem do SQL Server, Microsoft e Sybase, as duas empresas eram juntas no passado. A Microsoft desenvolveu a parte dela junto com o Sybase e saiu da parceria e fez o SQL Server. E o Sybase continuou. E aí os profissionais acham que são bancos diferentes. É a mesma coisa. É os mesmos comandos que tem no SQL Isso, Server. são bem parecidos, isso. São literalmente, só que um é tela preta, tem no Windows também, mas funciona melhor em Linux, tá? E o SQL Server Microsoft é o Windows mesmo. Nós migramos para SQL Server para o 2014, não, 2016 já na época, migramos para o 2016, usamos ferramentas da própria AWS, e aí eu utilizei o DMS da AWS e o AWS Tools, para criar a estrutura de banco de dados, e que ele mostra para você, olha, quanto de dados que você vai ter que reconstruir, cara, 20% você vai ter que reconstruir entre procedure, trigger, algumas funções, né, ou 30%, ele te mostra ali. E depois usamos o AWS Tools para fazer a movimentação dos dados. Ah, mas a gente não quer ficar na cloud. E aí, essa foi a estratégia utilizada na época, né? Depois que migramos, descemos, porque o nosso data center era próprio, usamos a cloud nossa mesmo, porque nós éramos parceiro também na época, para ajudar na migração. E depois descemos o backup que estava em cloud para on-premise e voltamos para dentro da estrutura. Foi bem complicado, foi um projeto aí de um ano e meio, né? Porque o iQ era 600 GB. O ASE já tinha ali 3 terinhas ali de banco. Então, por isso nós ficamos aí em média de um ano e meio. De lá para cá, atuei em algumas outras empresas, né? Continuo dando suporte para alguns clientes on demand quando aparece oportunidade, né? Então, desde então, eu tenho situações onde eu precisei atuar com Sybase, mas nos últimos 5 anos eu venho dando suporte para esses clientes da Costa Leste e atuo somente, atuei somente em instituições ou financeiras, bancos, né? Banco Bradesco, já passei por projeto para Bradesco, Banco Mercantil, Banco Safra, Banco Holdcar, Banco Pancard, perdão. Eu vou falar Cred BRF, mas eles também são banco, tá? Eles são um tipo de Uhum. instituição financeira, Porto Seguro e Previsul de Porto Alegre. Então, assim, nos últimos 6 anos, eu vou resumir, 6 anos, eu só atuei em empresas de instituição financeira, bancos ou seguradoras, tá? Ah, Nenhum desses tem Sybase. Nenhum dessas empresas tem Sybase. Todo o meu contato com Sybase foi cliente Ambev, foi o maior grupo cervejeiro, e esse suporte que eu presto para clientes fora do Brasil, né? Por quê? A demanda vem crescendo. É muito caro você contratar um profissional SAP. E a hora do brasileiro, tecnicamente, é mais acessível. A demanda está crescendo. Com a chegada do End of Life agora em 2025, muitas empresas estão perderam suporte, não tem suporte. Isso. Ou você migra por HANA, que é muito Pro SAP caro, HANA, isso, isso. e muita empresa já tem ou Oracle lá dentro, ou tá com Pro problema, SQL ou Server. SQL Server. Então, cara, e tem muita empresa indo para Postgres, tá? Tô te falando que muita empresa indo para Postgres. Não tem a mesma robustez como um Oracle, como um SQL Server, mas entrega muito bem. Dependendo do tamanho da base, se fosse 600 GB, eu falo, cara, faz sentido. Vamos tirar o Sybase, utilizar a AWS, utilizar a Google Cloud aqui. Tá? Fala um pouco de plataforma. Eu já atuei AWS, Google GCP, Azure, IBM e a OCI, que é a Oracle Cloud também, as 5, mas a que eu atuei mais foi a AWS e Google, tá? Azure mais com a questão de Windows e Oracle OCI na Porto Seguro. A IBM foi mais assim, no conceito de aprendizado, não foi profissionalmente, eu nunca trabalhei com plataforma deles, mas a questão de learning, de aprendizado, de conhecimento, eu falo, cara, deixa eu aprender um pouco dessa daqui, porque vai que algum cliente hoje precisa. Eu preciso entender, já ter o conhecimento, tá bom? Eu acho que, Pô, legal. resumidamente, minha experiência com bancos de dados e com ambientes de SAP Sybase, eu acho que eu consegui passar para você e eu deixo aberto aí para você, que se quiser passar alguma informação, me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Boa. Cara, eu queria só entender um pouco melhor, além dessas atividades que você exercia ali com Sybase e ASI,
Uhum. Como é que você apoiava o time? Que eu acredito que você trabalhava ali no ambiente de produção, tá? Sim, com Como é certeza. que você apoiava ali o time? O time chegava com demandas, olha, é o seguinte, Dia eu inteiro. tô aqui com uma query, cara, eu Dia preciso que você inteiro. analise aqui, eu preciso ver aqui o que que pode ser feito nessa tabela. A gente está trabalhando com uma tabela aqui, sei lá, bilhões de informações. Então, a gente precisa criar um índice. Eu queria que você fizesse uma análise de impacto aqui. O que que é, se é mais viável a gente criar um índice, fazer somente um alter e incluir uma nova coluna ali que a gente está precisando para fazer uma pesquisa. Enfim, eu queria saber se você fazia também essa parte, tá? Vamos lá, vou focar primeiramente em índice, depois eu vou falar de demandas do dia a dia, tá bom? Boa. Pensando em índice, vamos pensando em índice, o dia inteiro é reclamação de lentidão de query. Então, assim, eu fazia a análise da query, e índice é uma coisa muito relativa de você criar. Criar um índice é fácil, você vai lá, cria um índice, tô precisando de um índice, cria um índice e resolve. Não, nem sempre. Às vezes a tabela que está sendo criada, expedindo esse índice, ela está com volume, ela tem lá 30, 40 índices. Já peguei ambientes com 40 índices criados. E aí, como você faz uma análise, índice duplicado, índice que nunca foi utilizado. Então, assim, falar de índice é uma coisa muito fácil. Ah, eu preciso de um índice. Cria, resolve. Às vezes não, às vezes você cria um problema. Então é tudo uma questão de bom senso. Muitas das vezes estou com lentidão. Tá. Tá com lentidão? E aí você vai analisar o índice que está criado. Ele tem um índice criado lá, vamos falar não clusterizado, né? É um índice genérico. Lógico que foi criado, que não contempla ou contemplava no passado todas as colunas daquela consulta, e em algum momento entrou uma coluna nova na consulta. E não foi, o índice não foi revisitado para ver se aquele índice fazia sentido. Então, muitas das vezes é uma reanálise daquela consulta baseado no atual e no passado, que, cara, eu tinha essa consulta no passado, ela mudou para isso daqui, o índice era desse jeito, nós vamos precisar incluir essa coluna. Por quê? Caso você não faz isso, o plano de execução dentro dessa consulta, ele vai fazer um índice scan pelos dados que estão lá, e o que ele não encontrar, ele vai talvez ou fazer um table scan, ou fazer um seek índice em outro índice com muito mais colunas sem necessidade. Então, Boa. a parte de análise do cotidiano que eu fazia, como não só neste ambiente, em diversos ambientes que eu trabalhei, índice é bom, a gente precisa analisar, mas é tudo com bom senso. Muitas das vezes é mais viável você remover índices que não estão no banco sendo utilizado e revisitar os que estão sendo utilizados, que talvez faça sentido o mesmo índice ser consumido por mais de uma consulta, por culpa de uma coluna. Cara, eu tenho um índice aqui que ele tem X tamanho. Às vezes, por culpa de uma coluna que está faltando aqui, ele tá fazendo um índice scan nesse índice, fazendo um table scan em outro lugar, ou um seek índice por outro índice que só para buscar. Perdão, desculpa, buscar informação que não tem ali. Então, resumidamente, o cotidiano baseado em índice, cara, muitas solicitações chegavam a mim e o bom senso tinha que ser parte do dia a dia, tá? Agora eu vou abrir um pouquinho mais de solicitação de tarefa do dia a dia, que você falou, abriu muitas coisas. Existem situações que nós trabalhamos proativamente e reativamente. Situações que eram muito reativas e acontece, são ambientes altamente críticos, onde o banco vai crescendo, tá? Não tem capacity plane, não tem um baseline onde você consegue fazer análise de disco, de data file, de segmentos existentes dentro do Sybase, e você precisa, cara, apagar um incêndio. Olha, tá gritando aqui na monitoria que vai estourar a run, né, o HAL device, vai estourar o HAL device aqui que no Linux ou no Windows, o disco deste ambiente. O que que a gente precisa fazer? O Sybase, e aí um dia a dia, um macete. Dependendo da estrutura que tiver criada, você vai precisar abrir e é muito rápido, porque pode estourar, né? Você vai precisar, primeiramente, fazer um backup, porque você não consegue fazer resize igual no Oracle e no SQL Server. O Oracle SQL Server, você consegue fazer um extend do HAL device ali, muito rápido. E o datafile do SQL é a mesma coisa. No Sybase não tem como fazer isso. Então, muitas das vezes tem que fazer o quê? Você tem que fazer a alocação no HAL device novo, né? Isso pensando no estouro de disco. Fazer a alocação do HAL device novo, fazer um backup deste banco e restaurar esse banco já fazendo os apontamentos dos datafiles para os novos HAL devices. Isso é uma sacada, porque com a não evolução do banco de dados Sybase,
parou no tempo, e ele não criou essa tecnologia de extend ou Amplify. Amplify eu tenho, mas o extend how device não tem no Sybase. Então, alguns macetes você tem que aprender a resolver problemas de estouro de disco, capacity plane, movimentação de banco de dados, entre outras coisas, tá? Pensando, e aí você falou, cara, como é que o pessoal reclama? O pessoal tá com lentidão. Como é que você faz uma análise? Cara, Sysmon tem uma ferramenta dentro do Sybase que é muito utilizada. Você coloca, cara, eu tô com uma lentidão. Você coloca o Sysmon para rodar 5 minutos, ele já grita para você. Quem tá onerando o ambiente, qual a query, da onde tá partindo o processo, Quais se são tá os dando ofensores, né? quais são os ofensores, qual que é tá dando IOPS, tá dando estouro de memória, tá dando problema de, sei lá, buffer cache, entre outras coisas. Então, o Sysmon, tem o SPRU, você consegue analisar coisa mais rápida ali, se tem lock de database, se process, se tem lock dentro, se tem processos sendo travados. Mas o Sysmon, ele te dá um relatório gigante ali que você consegue, tem muitos parâmetros. Tem muitos parâmetros, você consegue filtrar qual tipo de parâmetro, mas você consegue, assim, ter um relatório imenso de possíveis ofensores e baseado desses ofensores você consegue ir fechando até chegar a um denominador comum. Tá? Então, assim, eu acho que eu Pô, consegui estruturar para você, Adoniel, sobre a questão de indexação, como atuar em cima disso, demandas do dia a dia, por exemplo, se tem uma situação onde estouro disso é uma coisa cotidiana em diversos ambientes e como atuar em um ambiente Sybase, e ambientes de problemas de lentidão, troubleshoot, entre outras coisas, como atuar diretamente para Sybase. Cada tecnologia trabalha de um jeito. Sybase, a maneira mais saudável é utilizando o Sysmon, porque ele te traz um relatório mais fidedigno no que está acontecendo no ambiente, tá? boa. Rublen, eu queria entender o seguinte, um outro ponto, tá? Você falou muito, muito bem, tá? E aí, eu queria ver se em algum momento, certamente, tá? Certamente já deve ter acontecido isso com você, mas aí eu queria que você trouxesse aqui, cara, um caso que você precisou fazer uma análise ali de uma procedure ali grande dentro do Sybase, que você identificou, né? Por muitas das vezes, quem desenvolve ali uma procedure é um cara que está desenvolvendo, é dev, então ele acaba não olhando alguns pontos ali, né? De boas práticas, né? Principalmente algumas cláusulas que ele utiliza ali no filtro, que acaba tendo um consumo maior, né? Tendo percorrer, né? Um caminho mais denso, e eu queria que você trouxesse aqui, cara, um caso que você pegou uma procedure, identificou ali quais eram os problemas e fez a correção, ou até mesmo fez a sugestão ali para que o dev pudesse corrigir e depois subiu para produção e teve um ganho ali Perfeito. de performance. Perfeito. Eu peguei assim, sempre tem, né? Mas uma situação bem cotidiana o dev, ele quer entregar, ele tem time, ele tem sprint, ele quer entregar. Então, uma situação que eu já peguei e acontece, assim, parece que não, mas acontece sempre, independente da tecnologia, o dev precisou desenvolver, precisava achar a solução, e aí você consegue pegar dentro da procedure. Primeira coisa, tabelas, que ele está consultando diversas tabelas ali, e a grande parte dessas tabelas. Ah, mas não tem correlação com a procedure. Tem. Tabelas RIP. O que são tabelas RIP? Tabelas que não tem índice nenhum chave primária. Não tem. Acontece. Muitas vezes a empresa que criou aquela tabela, aquela biblioteca de dados, não indexou. Não colocou um índice cluster lá dentro. Isso aí é table scan direto. E o analista que criou o analista que criou a procedure não sabe disso. Ele só quer o resultado. Muitas das vezes, ele está usando um campo assertivo, numérico ou alfanumérico, um campo que daria para utilizar como índice, e essa procedure está degradando. Às vezes não é problema na procedure. Neste caso, nós sugerimos a criação de um índice para essa tabela RIP. Já tem um ganho de performance no plano de execução. Mas no caso de ser um problema na procedure, muitas das vezes que eu já peguei cláusula where, passando like ou filtros de modo geral, passando like, passando ahn, campos que não são assertivos, do tipo varchar, texto, ou passando dentro de uma string, um substring que muitas das vezes não tinha a informação precisa lá dentro. Order by dentro de procedure, isso assim, é uma briga eterna. Dev e banco, que nós falamos, olha, não é necessário ordenação em banco, é importante que a ordenação seja feita na aplicação. Ah, não, não posso fazer na aplicação, que já está chumbado, tem que ser no banco.
A gente vai brigar. Ó, ordenação não é bom, não é bem vista dentro do banco de dados. Muitas das vezes eu peço para tirar, a gente tenta revalidar isso daí. Dá para tirar? Dá, não dá? Então joga na aplicação. A própria aplicação consegue ordenar isso daí. Cláusulas like, cláusulas or. Cara, Você or, chegou no ponto. or. Pô, não dá, não Então, dá. assim, Não dá. em todo esse processo que eu já trabalhei, eu já peguei de tudo. Então, não é só um caso. Ai, eu tive essa situação, eu tive várias situações que Pô, para revalidar a procedure. Cara, vamos revalidar a procedure, a gente precisa dessa ideia. O cursor dentro de procedure, o item a item, cara, pega o array, traz tudo de uma vez, cria um índice dentro desse array que você está fazendo aqui e compara com o array, sei lá, faz um compare com a tabela que você tá filtrando ali, que já está indexada. Isso é ganho. Então, dá para tirar o cursor? Tira o cursor da procedure, é muito demorado, item a item, item a pô, item. legal. Então, assim, são muitas situações, ô Adoniel. Um, casos de boas práticas, eu estou passando para você. Remover cursor, remover order by, remover like, evitar. Na verdade, tudo isso é evitar, não é remover. Evitar só em casos, né? Cara, não tem situação. Case, cara, o cara fazer vários cases dentro de processo. Cara, precisa desse case, desse monte de case? Não, é que a gente está tratando, cara, sobe isso para a camada de aplicação. O dado tem que vir cru para você, e aí depois você manipula numa camada de aplicação, num pipeline, num ETL, numa camada de BI, isso daí no banco, você não pode ficar usando o banco de muleta para você resolver problema de um app, de um API que foi mal criada, entendeu? Pô, boa, legal, cara. E aí você entrou no outro ponto, que é justamente ali, era um ponto que eu iria fazer uma pergunta, tá? À Então, vontade. imagine que um cenário que a gente precisa consumir dados ali do banco transacional Sybase, Perfeito. e aí eu preciso que você crie um usuário ali para eu plugar uma ferramenta, um data service, por exemplo, da SAP ali para extrair as informações. Tá E bom. ele, qual boa prática que você já usaria de permissões para esse usuário específico, tá? Então, eu só preciso de extrair os dados ali, transformar meu dado e aí, né, o fluxo ali continua para uma outra base de dados. Mas o ponto aqui na origem dos dados, que é o Sybase, né? Qual boas práticas que você levaria aqui para esse usuário em si? Quais as Eu, permissões? eu gosto de pecar pelo excesso, normalmente eu sou tratado como chato nessas situações, tá? Eu evito dar, mesmo a usuário de leitura para aplicação. Mesmo usuário de leitura. Por quê? Às vezes, uma, uma má conduta, eu vou usar essa palavra, pode abrir dados. E primeiro que o ambiente produtivo você não coloca leitura diretamente de relatório. Melhor prática é uma réplica set, Pô, cara, um, legal. um dado, você extrair o dado via pipeline e disponibilizar para ser consumido em outro lugar. Dificilmente, esse é o melhor dos mundos, tá? Eu preciso de dado em real time, vamos trabalhar com uma réplica set, por exemplo. Eu não tenho essa situação, eu não tenho uma réplica set, a gente faz um pipeline que disponibiliza o dado e o dado é consumido de outro jeito. Dificilmente, essa é uma boa prática que eu gosto. Ah, não, é necessário que consuma direto no banco produtivo. Primeiro, primeiro passo, como vai ser consumido? Ah, vai ser acesso direto via SQL. Vou falar SQL injection, né? Diretamente no banco para consumir esse dado. Então nós vamos mitigar o máximo possível. Não vai dar acesso de leitura? Não. Nós vamos criar uma visão, que essa visão já vai estar estruturada, indexada, com somente os dados que ele vai precisar consultar. E aí, boa prática, né? Não vai ter ali select a win, traz tudo. Eu vou locar todo o ambiente, vou deixar o ambiente degradado, isso não faz sentido. Então, eu penso da seguinte maneira: eu preciso de disponibilizar o dado. Existe o réplica set? Existe uma replicação de leitura? Existe. Você vai ler a replicação, você vai ler o node réplica. Você nunca vai ler produção. Ok. Não tenho isso. Vamos desenvolver alguma coisa, um pipeline, um ETL que tira o dado do banco de uma maneira que não impacte o ambiente. Você, o pipeline, lê esse dado em tabular, CSV, de qualquer maneira, e você pode utilizar ele da maneira que. Ah, não. Precisa ser produção. Foi definido pela gestão que vai ser produção. Então, nós vamos criar uma visão ali, um acesso mínimo possível para quê? Caso haja uma má conduta e vaze, se você não, a aplicação ou a pessoa não vai ter acesso a dados sensíveis de modo geral que possam estar ali dentro. Então, eu penso que pecar pelo excesso é necessário. Por quê? Vazamento de dados, LGPD, segurança, entre outras Legal. coisas, tá? Muito boa, cara.
Show. Você tinha mencionado que tem experiência aí na GCP, na AWS, Sim, nós três, sim. na UCI, né? Na IBM OCI, também. IBM também. E Mas aí a IBM foi mais aprendizado, tá? Boa, boa. E aí eu queria entender se você já precisou fazer alguma migração, né, Tá. tá? De um Sybase ou de qualquer um outro Já. banco ali, levar isso para um ambiente cloud. Quais foram as ferramentas ali que você precisou utilizar? Alguma técnica específica para você poder tirar esses dados on-premise e levar isso para cloud, tá? Eu já participei de 3 projetos. O maior foi o da Ambev, tá? Que nós migramos para a cloud através da AWS. Utilizamos as tecnologias de AWS DMS, o Data Migration Service, e depois o AWS Tools. O Data Migration Service, ele cria toda a estrutura e mostra para você qual é a tecnologia. E foi de Sybase, tá? Foi de Sybase para SQL Server. Nós tivemos que reconstruir em torno de 15% na época de objetos que ela não conseguia recriar esse DDL. Então, muitas procedures, muitas coisas, views, objetos ali específicos que não tiveram que ser recriados. Aí legal, a área entrou a equipe de desenvolvimento para recriar aquilo no modelo de SQL Server. E depois que esse ambiente estava em cloud, foi necessário fazer o quê? Fazer a movimento. Primeiro foi a DDL, né? Então, nós utilizamos a AWS Data Migration e depois da estruturação dos objetos, para depois fazer a movimentação dos dados. Aí foi utilizado a AWS Tools, que é uma ferramenta que ela movimento. Você já tem o banco criado aqui, você aponta aqui o data source, né? Aponta o data E o source Sync, ali, né? o sync, e ele faz como se fosse um pipeline, cria um pipeline, porque o modelo que está criado aqui foi extraído daqui e ajustado. Então ele faz o Uhum. pipeline aqui para. E nós fizemos isso. E posteriormente nós descemos da cloud para on-prime isso daí. Ahn, isso em AWS. Na cloud, na GCP, tem o GCP Data Migration, que é literalmente a mesma coisa, tá? Mas ele faz tudo numa pancada só. Ele faz desde da criação do DDL e depois a movimentação. E sim, ele aponta também os objetos a serem necessários. Fiz isso na Ambev, fiz isso em mais 2 clientes. Parece que assim, tá todo mundo chegando, batendo na porta o End of Life, o End of Life agora de dezembro. Tá todo mundo correndo. Já participei de mais 2 projetos clientes fora, né? Não atuei diretamente, mas olha, as ferramentas são essas, os dados são esse aqui, qual é a volumetria, tempo, o desenvolvimento. E aí os analistas deles, por questão externa, nós somos terceiros, tecnicamente, eu posso dizer assim, né? Não estamos dentro da empresa, são dados sensíveis. Eu não pude atuar diretamente na movimentação do dado, mas eu participei do projeto já de 2 clientes internacionais, já nessa questão de Sybase para SQL Server. Existem muitos clientes que querem ir para o Postgres, cara. Eu recomendo SQL pela similaridade das Com o Sybase, tecnologias né? com o Sybase. As ferramentas são literalmente a mesma ferramenta. Isso. E Postgres tem alguns tipos de dados que o Sybase, na época que eu tava trabalhando, eles não tinham. Então, a gente também Uhum. tem ali alguns problemas ali, principalmente na época que eu trabalhei com o Sybase, cara, e aí eu trabalhei com o Sybase IQ, a gente migrou ali um projeto, uma base de dados do TCE de São Paulo, de Postgres pro Sybase. Então, a gente teve algumas dificuldades ali em algumas Vocês tipagens fizeram o de caminho dados inverso, que vocês fizeram o caminho inverso. De Post isso, que foi para Sybase, não de Sybase para isso, Post. isso, nós fizemos o Então, inverso. Nós fizemos o então. inverso. Mas ninguém fala. E aí, pô, muitas empresas hoje estão. Eu já abri um precedente. Muitas empresas hoje estão saindo do Oracle e do SQL Server e indo para Postgres por questão de custo de Sim, sim, licenciamento. sim, Só que o sim, sim. Postgres não tem uma coisa que o SQL e o Oracle tem, que é quando você consulta dados dentro do SQL Server, você consegue usar cláusula do tipo no lock para, olha, Isso. no Isso para Postgres você não não tem locar isso. a tabela, né? Para No você, Postgres tipo, não. por exemplo, se você tiver ali um ambiente analítico, vamos se dizer Uhum, assim, onde uhum, você tem uma aplicação que está, né, consumindo informação, e em algum momento você tem outras queries ele bater na mesma tabela, você pode ir uhum. lá colocar o if no lock, que ele não vai locar aquela tabela. Então, o Perfeito, usuário ele na ponta vai consumir o dado e não vai ter nenhum problema ali de locar justamente a tabela, né, perfeito, para a aplicação ali parar, né? É um ponto muito perfeito. interessante ali mesmo do SQL Server Mas o que ajuda Postgres não tem demais. isso. O Não, Postgres, não, tem o não. Oracle tem Tem isso não. também. Tem não. Internamente ele tem a opção de você não locar a tabela. O Postgres não tem. Então todo select que você dá, você abre o banco ali, você vê um monte de lock muito milissegundos, Isso, mas a isso. tabela está sendo locada. E aí as pessoas, mas as empresas, mas é mais barato, mas você está impactando o teu ambiente. Então você tem que ter Isso, uma isso. máquina muito mais parruda para suportar isso daí. Por isso que eu sempre sugiro, vai sair do Sybase, vamos para o SQL Server,
que é o mais indicado, são similares. Aí eu quero ir para o Oracle. Ok, você não tem licença de SQL, você já tem parceria com a Oracle, aí é outro estudo. Eu nunca migrei para Oracle. Precisar é outro trabalho. Por quê? Normalmente o trabalho de você subir para o Oracle, normalmente você vai achar Oracle Cloud, tecnicamente eu vou dizer só na OCI, né? Na hora que você acha lá dentro. Se você achar na Oracle Cloud, beleza, você vai ver lá dentro. Tem ferramentas. Agora, Tem um é, Golden Gate, né? Que é uma ferramenta muito legal do CDC o Golden também. Gate é excelente, mas aí é outra Não, tecnologia, já é uma outra pegada, é uma é outra outra, coisa. entendeu? Então, assim, falando de Sybase, recomendado, que eu já participei. Ambev, mais dois clientes no exterior, onde nós migramos de Sybase para SQL Server por culpa de compatibilidade de dados. É mais rápido, é mais seguro. Não vou falar as is, mas é menos trabalhoso você reconstruir os objetos, porque são coisas muito. Antigamente o pessoal falava assim, causal where, tabela tal, tabela tal, tabela tal, os campos, e não tinha join. Esse tipo de conduta, ANSI, né? Esse formato que não está no formato ANSI de construção de joins, não eram utilizados lá atrás. E hoje, na verdade, eram utilizados lá atrás, não são hoje. Então, esse tipo de join feito com subselect, você precisa reconstruir. Então, é muito mais fácil você mudar o subselect ali para um join dentro de um Sim, banco que sim. já tem a mesma estrutura, por Boa, exemplo. boa. Boa, Tá? legal, cara. E aí, só mais uma pergunta, eu Fique à sei que já vontade. estourou o nosso tempo aqui, cara, mas eu queria que você me falasse qual a principal diferença entre o Sybase e ASI, né, e o Sybase IQ. Todas. Um é transacional, o Sybase ASI transacional tem, tem alta disponibilidade também, mas é um ambiente transacional onde você é, cria bancos relacionais, delete, insert, é um banco relacional como qualquer Oracle, como qualquer Postgres. O Sybase IQ já não. Eu entendo que ele é um banco para você utilizar no Data Warehouse, para modelos de dados, Big Data, relatórios, cubos analíticos, é outra coisa, porque Boa, a engine interna e a estruturação do dado lá dentro não é igual um banco transacional. Então, assim, são boa. totalmente diferentes, são totalmente. Boa, boa. Ok? O ASI já é orientado à linha, né? É, E o IQ já é orientado à coluna, que é a justamente coluna. para, né, para dados ali, Não OLAP relacionais. mesmo, OLAP isso. mesmo, não vou falar não OLAP relacionais, mesmo. não relacionais seria outra coisa, mas OLAP Isso, mesmo, OLAP né? mesmo, OLAP mesmo. Na época que eu trabalhei com Sybase aqui, eu trabalhei em outros projetos, e aí tinha um projeto que o cliente queria um transacional em cima ali do IQ, então você Não dá, imagina aí, não dá. né, você já imagina, a gente tentou explicar, mas aí o comercial já tinha vendido ali com uma outra solução e o cliente já tinha o banco de dados, então ele falou, olha, é banco de dados, todos são iguais, então eu preciso que beleza, né? A gente Eu vou explicou ali, sugerir enfim. que não, eu vou sugerir, o dinheiro não é meu, gente, com todo o respeito, o dinheiro não é meu, eu tenho que sugerir o que é certo. Você vai criar Isso, um isso. monstro que pode te engolir lá na frente. Isso que pode te dar muito trabalho e vai te custar muito caro, E é mas enfim, caro, né? O Sybase IQ é Não, uma cara, licença muito caríssima. caro, muito caro, muito caro, muito caro mesmo. Só abrir uma situação para você que eu passei com o Sybase IQ, tá? Uma situação, inclusive, dentro da Ambev. Cara, não é simplesmente. É tão fechada a questão de licenciamento deles. Quando você tem um problema e a licença, sei lá, você contratou a licença por 365 dias, você tem que pegar, acessar o site da SAP Isso, com o seu SAP ID, passar as informações que você tem lá dentro, acessar o binário da máquina que você está usando, gerar um hash de 256 gigantesco, ir no site da SAP com todas essas informações e gerar um binário que você vai importar dentro da pasta do IQ para ele startar. Sem isso, você não starta. Então, assim, sim, o sim. Sybase é um banco tão fechado que mesmo que você tenha o instalador dele, você não consegue instalar e startar ele. Por quê? Para ele startar, você precisa ir lá na SAP e gerar licença uma vez por ano. Isso, isso. Uma vez É, todo ano. os produtos da Sybase aqui, eles seguem esse mesmo padrão. O próprio Uhum. Power Design, né, Power Designer. que é uma ferramenta também da Sybase, ele também ele precisa ali, né, da licença e ele segue esse mesmo padrão, né, de licença ali que você tem que entrar no site da SAP, gerar ali a licença, enfim, né, todo esse processo.
Cara, mas do meu lado aqui é isso, tá? Do meu Não sei se também. você tem alguma dúvida aqui. Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade também. Eu não, eu sei que talvez tenham te colocado só para fazer entrevista técnica, mas você tem alguma informação da demanda deste cliente, do tipo Rubler? O cliente é um cliente que tem uma demanda de um projeto, eu imagino, tá? Eu tô aqui imaginando. Uhum. Ele talvez esteja chegando perto do end of line e tá preocupado, porque ele não tem suporte SAP, vai acabar o suporte, acabou o suporte, se tiver problema, a empresa vai ficar vendida. Então eu já imagino que talvez este cliente possa estar passando pela mesma necessidade de outros clientes que eu venho assistindo por aí. Tal, você tem essa informação ou Boa. não? Cara, não tem. Não, Ok, não tudo bem. tenho. Tudo Conheço o bem. cliente, conheço algumas pessoas ali que trabalham, mas do projeto em si eu não tenho muita informação. Dimensão do É, ambiente? isso, não Nada. tenho, tá? Tá bom, sem problema. Por exemplo, se você passar para a próxima fase, Tá basicamente bom. o cliente vai trazer isso para você e Perfeito. aí vai responder toda, né? Vai te apresentar ali qual é o, O né? Qual o desafio? seu projeto, o desafio, Tá e bom. aí vai te falar ali o que que ele pretende, beleza? Perfeito. Estou à disposição, então, senhores. Valeu, cara. Muito Te obrigado, agradeço. viu? Eu vou Ótima passar semana ali para meu você. feedback para ela, tá? Fica Para tranquilo. Bianca. Estou à disposição. Muito obrigado. Ótima semana, Daniel. Valeu, cara. Valeu, Abraço. abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.